Portanto, eu faço uma. Muito bem. Cumprimento a Então eu Laurita, que já vi faço. que está aqui. A minha... Olá. Muito bem, então, olha, muito boa tarde a todos. Isto hoje é uma Smart Discussion, de certa forma, especial por dois Sempre. motivos. Primeiro, que é uma sessão a seguir ao blackout coletivo que tivemos ontem e, portanto, sem querer, acaba também por vir na sequência dessa reflexão que todos temos vindo a fazer sobre o porquê do que se passou ontem e das implicações que teve. E segundo, porque recordar o Papa Francisco é sempre algo muito desafiante para todos, pelo exemplo, a referência que ele teve como Papa e como homem. Portanto, esta sessão vai ser orientada em dois momentos para ter uma certa lógica, como tem sido em todas as sessões, nós vamos ter aqui duas intervenções iniciais de dois membros do grupo. Portanto, a professora Helena Freitas, que é conhecida de todos, eu não vou apresentar, toda a gente conhece e, portanto, estaria aqui a repetir-me face ao currículo invejável que ela tem, e a Laura Alves, também é conhecida de todos, e que, aliás, recentemente na RTP1, eu vi depois à posteriori, numa entrevista num programa da RTP1, fez também uma intervenção. Antes de passarmos à sessão, como é habitual, dar nota das sessões que vamos ter a seguir, fazemos isso com alguma regularidade. Portanto, nós vamos iniciar na próxima semana um ciclo especial aqui no nosso grupo, que tem a ver com a agenda dos mercados. Portanto, vamos tentar criar aqui uma espécie de dinâmica à volta daquilo que é a posição que Portugal está a ter nos diferentes mercados, do ponto de vista de investimento, de negócio. Acho que é um tema importante, até porque há muita gente jovem que está a apostar nestes mercados e às vezes é importante saber como é que as coisas estão a acontecer. Vamos começar com o Brasil, não deixa de ser simbólico. Nós temos uma relação com o Brasil que não é fácil, sabemos. É uma espécie de relação ódio-amor, ou pelo menos não tem sido muito frutífera do ponto de vista económico. A Renata Ramalhosa, que está no nosso grupo e que é responsável da diáspora no Brasil, vai ser a coordenadora da sessão. E depois vamos ter a intervenção de um gestor português no Brasil e de um gestor brasileiro no nosso país. Depois vamos ter outras questões desse tipo que daremos nota. Dar também só nota, antes de passar ao início da sessão, de que é muito também aguardada a sessão que íamos ter ontem com o Adolfo Mesquita Nunes sobre o fim da verdade. É um ensaio absolutamente fantástico que ele fez no Expresso sobre esse tema de, no fundo, saber se a verdade com a AI acabou ou não, e, portanto, é um tema desafiante. Portanto, teve que ser adiado e, portanto, está confirmada, como eu já pus no grupo, para dia 12 de maio, às 6 da tarde. Espero que possamos estar. Portanto, eu passo de imediato a palavra à Helena. Vamos começar pela alfabética. Depois segue-se a Laudinda. Depois temos aqui uma discussão entre todos. Eu tenho depois aqui um pequeno texto que a Luísa Schmidt, que não pôde estar, mandou, mas faço a leitura depois no final. Helena, muito obrigada pela atenção e pela disponibilidade. Eu agradeço também, pronto, eu agradeço ao Jaime, está sempre esta gentileza também de nos, Autofone. de nos motivar e de nos convocar para estes temas sempre. E este realmente apanhou-me completamente de surpresa, mas fiquei muito sensibilizada e muito agradecida pela oportunidade de recordar com a Laurinda o Papa Francisco. Eu julgo que teremos seguramente abordagens complementares e, portanto, eu preparei aqui, sobretudo, portanto, eu queria trazer, no fundo, a mensagem. Enfim, o Papa Francisco pode interpelar-nos e seguramente nos interpela de formas muito diversas a cada um de nós, portanto não tenho sequer a presunção de chegar a, quer dizer, é uma personagem de facto, um homem com uma tal amplitude que não teria seguramente capacidade nem conhecimento, nem profundidade espiritual para abranger toda a sua dimensão, portanto, terá tocado cada um de nós de diversas maneiras, seguramente, e a mim também, desde o momento em que foi em que iniciou o seu papado, de facto, ele foi sempre uma figura muito, muito singular, mas eu queria destacar um aspecto que para mim foi muitíssimo marcante, porque veio também ao encontro daquilo que são também as minhas preocupações de fundo, não apenas no plano científico, mas também no plano pessoal, e que tem muito a ver com esta atitude perante o planeta, a atitude de facto que foi absolutamente determinante para conseguirmos algumas das mudanças e algumas das intervenções mais consistentes naquilo que é o cuidar do planeta. E de facto ele, digamos, a encíclica que ele suscitou, que evidentemente não escreveu, mas em que foi absolutamente determinante e inspirador, portanto a Laudato Si, penso que de facto foi incrível. Eu recordo-me que estava na minha experiência parlamentar, portanto, em 2015,
e foi uma oportunidade única de podermos, de facto, afirmar, de uma forma muito mais capaz e muito mais cúmplice, de facto, as matérias que estavam em cima da mesa, designadamente a oportunidade do Acordo de Paris, portanto, porque estávamos, de facto, muito empenhados em conseguir, em 2015, portanto, pela primeira vez, enfim, encontrar um tratado que de facto colocasse na ordem do dia e das políticas globais, portanto, de facto, a questão das alterações climáticas e, portanto, e ele teve um sentido de oportunidade extraordinário, portanto, com este documento que tem também, que é muito visionário, portanto, não, ele não é apenas relevante e na altura foi sobretudo destacado pela oportunidade na ligação ao Acordo de Paris, mas de facto a causa, digamos, o cuidado da casa comum tem também, traz também, digamos, a convergência de um conjunto de crises de natureza planetária, designadamente a crise da biodiversidade, de facto do clima e também da poluição, mas numa convergência também com a preocupação pelas pessoas e, portanto, pela justiça climática, pela justiça social e, portanto, demonstrando que, de facto, para conseguirmos cuidar da terra não bastava conseguirmos alcançar a transição energética ou a transição agroecológica, mas era muito mais do que isso, muito para além disso. Era importante também mudarmos a forma como nos relacionamos uns com os outros e a forma como também temos deixado que a economia domine, enfim, mas uma certa economia se tornasse dominante. E, portanto, ele gostava, de facto, neste documento, ele aborda, e faz aqui um sumário muito breve, a questão, de facto, da poluição das mudanças climáticas, da água, da biodiversidade, da qualidade de vida humana, da degradação social, da desigualdade planetária e, de facto, e da fraqueza, da fragilidade das reações perante, digamos, um conjunto de crises que verdadeiramente nos devia interpelar enquanto sociedade. E depois tem, de facto, o documento passa por um conjunto de capítulos. O primeiro, o que está a acontecer à nossa casa, depois o Evangelho da Criação, a raiz humana da crise ecológica, depois uma ecologia integral, algumas linhas de orientação e ação e educação e espiritualidade ecológicas. Portanto, de facto, esta encíclica de 2015 é um marco que procura integrar a ecologia, a justiça social e a espiritualidade de forma inédita, de facto, no magistério da Igreja. Portanto, é uma visão prospectiva, e eu aqui também acho absolutamente extraordinária esta visão prospectiva, sendo de destacar, e eu vou destacar alguns destes pontos-chave. Julgo que talvez a mais conhecida esta ideia de uma ecologia integral, portanto, de facto, um fundo e aquilo que também as ciências naturais é curioso, porque é uma forma eh, muito particular de convergência, portanto, entre as ciências naturais, as ciências do meio biofísico, de facto, e esta, esta leitura mais espiritual, mas integradora, portanto, uma ecologia integral, ou seja, tudo está interligado, o ser humano, a natureza, a sociedade, a cultura, a espiritualidade formam um único sistema. Portanto, esta também é a ideia que tem sido que está muito presente nas ciências naturais. Portanto, de facto, na natureza, dizia a nossa grande ambientalista Rachel Carson, no seu livro The Silent Spring, muito conhecida, Primavera Silenciosa, há 62 anos, ela dizia: na natureza nada existe sozinho. In nature, nothing exists alone. Portanto, esta ideia, de facto, de interligação e de alguma forma, portanto, inevitavelmente, de uma relação de compromisso, de cumplicidade, é também a abordagem central deste documento que o Papa Francisco também inspirou e, portanto, que de facto tudo está interligado. Portanto, a crise ambiental também não pode ser separada da crise social. Portanto, e aqui é, digamos, aqui é esta leitura já mais, evidentemente, da Igreja, não é? Portanto, é preciso propor políticas, não é? Estilos de vida que apoiem, digamos, que percebam esta interconexão
E, portanto, nós precisamos também de políticas capazes de interligar, não é? E por isso hoje falamos no virtuosismo, digamos, do entendimento sistémico, não é? E, portanto, da prospecção também de forma sistémica. Portanto, este é um desafio colocado nesta área da ecologia integral. Pois há também um ponto interessantíssimo e que eu acho que, aliás, li ontem, não tive a oportunidade de ler ainda, mas guardei-o para ler mais tarde, do economista, não é? Do Joseph Stiglitz, que ele dizia exatamente é preciso agarrarmos esta ideia do modelo tecnocrático, em que o Papa foi profundamente crítico, não é? Do modelo tecnocrático e consumista, portanto, precisamos, de facto, esta lógica desenfreada, portanto, de predatória, portanto, de recursos, não é? Portanto, este paradigma tecnocrático precisa de ser superado e precisamos ter um desenvolvimento tecnológico ético e centrado na pessoa, não é? Portanto, esta é também uma abordagem fantástica, portanto, que nos deve orientar de forma muito pragmática. Eu sei que estão aqui muitos economistas e muitas pessoas que têm muito saber em muitas áreas e realmente nós somos interpelados e somos mesmo suscitados a pensar nisto. Portanto, uma inovação tecnológica orientada por valores de justiça ecológica e justiça social, não é? Portanto, isto é também uma visão muito própria do Papa Francisco e que ele nunca deixou, mesmo nos últimos dias, ele nunca deixou de a mostrar e de a registar e, portanto, de a anunciar. Por outro lado, também esta ideia da justiça climática e da dívida ecológica, não é? Portanto, os países ricos, de facto, são responsáveis históricos pela degradação ambiental e, por isso, devem apoiar os mais vulneráveis. Portanto, há aqui e, portanto, isso ele fê-lo também de uma forma insistente e muito coerente, sempre que visitava estes países, ele tinha este cuidado. Portanto, nós temos que, de facto, conseguir esta ideia da dívida ecológica, não é? Portanto, deve estar também na base de novas formas de cooperação internacional e já há bons exemplos, começam a surgir, felizmente, bons exemplos a alguns países e nós próprios fizemos uma tentativa recente até com a dívida, por exemplo, de Cabo Verde, não é? Da Guiné-Bissau. Portanto, estas questões são realmente da maior oportunidade. Portanto, é preciso vincular, de facto, a justiça climática também a esta justiça social. Outra dimensão muito interessante do documental do Papa é a ideia também de respeitar e valorizar os saberes indígenas, portanto, outros saberes para além daqueles que são os que nos condicionam, os que nos inspiram, sim, porque evidentemente as nossas sociedades são muito, enfim, orientadas por as grandes universidades, não é? Os saberes que estão nos livros, nos artigos mais divulgados, portanto, há de facto todo um sistema de saberes que foi construído nas nossas sociedades ocidentais, que de facto, a certa altura, deixaram de respeitar, de integrar e de valorizar os saberes indígenas e locais. Desculpe. E, portanto, isto também é preciso perceber como é que nós vamos respeitar e integrar estes. Isto é um desafio imenso também para a ciência. Ah, aqui, desculpe. Se calhar vou precisar de buscar água, mas vamos ver se consigo. Oh, Concluir. Helena, à vontade, por favor, temos. Tinha concluído, mas tinha aqui mais duas ou três anotações. Estou com um bocado de alergia também agora dos pólenes, mas também era. Agora há outras mensagens mais da espiritualidade do Papa, que é muito interessante perceber o diálogo possível entre a mensagem ecológica, tipicamente associada às ciências naturais, e a espiritualidade ecológica, porque de facto ambas apelam a uma mudança interior profunda, portanto, a uma conversão ecológica de facto, que nos transporte para uma relação planetária distinta, portanto, para essa relação cúmplice com os outros seres vivos, com as outras formas de vida, portanto, e com as comunidades também que respeitam outras lógicas e outros saberes. Portanto, portanto, é preciso, de facto, há um certo apelo ao crescimento de movimentos espirituais que tenham esta ecologia prática, não é? Portanto, na sua forma de atuar.
Outro aspecto que eu gostava de destacar é, portanto, esta ideia muito presente nele da economia ao serviço da vida. Portanto, de facto, não podemos separar a economia das preocupações sociais e ambientais e, portanto, temos que realmente procurar outros indicadores de desenvolvimento, a crítica ao PIB, portanto, como única forma de interpretação do progresso. Portanto, temos que ser capazes, de facto, de encontrar novos indicadores de bem-estar, portanto, progresso social, que nos permitem realmente também valorizar no sentido de uma unidade mais, digamos, mais harmoniosa, portanto, enquanto sociedades humanas. E, portanto, ele não deixa de trazer a política, a ação política, a participação popular, também é notável, portanto, este apelo que ele faz sistemático também à democracia, aos processos políticos participativos, transparentes, portanto, a uma governança de facto também com o apoio das comunidades locais, portanto, pactos sociais, portanto, ele é de facto um homem que faz um profundo apelo à colaboração, ao compromisso, à capacidade de construirmos em conjunto que é muito também a mensagem ecológica. E, portanto, eu gostava de. E, portanto, nesse sentido, ele vai inspirar uma nova educação ambiental que eu acho que está a emergir. É uma educação ambiental, portanto, transformadora, não é só necessário formar os cidadãos, é preciso também mudar as estruturas sociais. Portanto, isto é uma, uma questão muito forte. E eu terminaria com três parágrafos que escolhi a propósito desta ideia da terra e da casa comum, em que ele, apesar de, portanto, de registar o que está mal e as perdas e o que estamos a fazer à nossa terra e, portanto, e a necessidade que temos de a cuidar, apesar disso, ele também reconhece no ser humano, nas sociedades humanas, a capacidade para se reinventarem, não é? Então ele diz, a certa altura, isto são do documento, não é? Mas nem tudo está perdido, porque os seres humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer condicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto. São capazes de olhar a si mesmos com honestidade, externar o próprio pesar e encetar caminhos novos rumos à verdadeira liberdade. Não há sistemas que anulem por completo a abertura ao bem, à verdade e à beleza, nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo dos nossos corações. A cada pessoa deste mundo peço para não esquecer esta sua dignidade que ninguém tem o direito de lhe tirar. Esta é uma das. E reparem que esta ideia da regeneração, portanto, que há sempre oportunidade para a regeneração, é uma agenda fortíssima que está também a impregnar hoje, digamos, a forma como estamos a perspectivar o futuro em todas as áreas, não é? Portanto, nós hoje falamos todos numa agenda regenerativa. Isto não é por acaso, portanto, e há aqui esta é muito também, este tem uma base espiritual fortíssima, embora não seja ela, não trabalhamos todos com ela, mas é de facto, tem uma base espiritual fortíssima. Mais dois parágrafos só, e peço desculpa se estou a atropelar o tempo da Laurinda, peço desculpa à Laurinda, mas são mais dois parágrafos rápidos. Para que apareçam novos modelos de progresso, precisamos de converter o modelo de desenvolvimento global. Isto implica refletir responsavelmente sobre o sentido da economia e dos seus objetivos para corrigir as suas disfunções e deturpações. Não é suficiente conciliar, a meio termo, o cuidado da natureza com o ganho financeiro ou a observação do ambiente com o progresso. Neste campo, os meios termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. Trata-se simplesmente de redefinir o progresso, um desenvolvimento tecnológico e económico que não deixa o mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior não se pode considerar progresso. Além disso, muitas vezes a qualidade real de vida das pessoas diminui pela deterioração do ambiente, a baixa qualidade dos produtos alimentares ou o esgotamento de alguns recursos no contexto de um crescimento da economia. Então, muitas vezes, o discurso do crescimento sustentável torna-se um diversivo meio de justificação que absorve valores do discurso ecologista dentro da lógica da finança e da tecnocracia, e a responsabilidade social e ambiental das empresas reduz-se, na maior parte dos casos, a uma série de ações de publicidade e imagem. Ele não esconde nunca as coisas. Portanto, o documento é de uma clareza, portanto, só não percebemos se não quisermos perceber. Portanto, e termino com este último, que é de facto também de uma beleza muito singular.
O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colocar na construção da nossa casa comum. Desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão a trabalhar para garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão é devida àqueles que lutam com vigor por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem de nós uma mudança. Interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e no sofrimento dos excluídos. A Carta da Terra convidava-nos a todos a começar de novo, deixando para trás uma etapa de autodestruição, mas ainda não desenvolvemos uma consciência universal que o torne possível. Por isso, atrevo-me a propor de novo aquele considerável desafio. Como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início. Que o nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz e pela jubilosa celebração da vida. Se os desertos exteriores se multiplicam no mundo, porque os desertos interiores se tornaram tão amplos. A crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Muito obrigada. Eu trouxe aqui uma visão que tem muito a ver com o seu trabalho absolutamente fantástico, que todos nós admiramos na área do ambiente, da ecologia, da sustentabilidade, e acho que foi uma visão muito. Laudinda, agora a palavra é sua. Temos 15, 20 minutos, esteja à vontade, porque depois temos ainda tempo para ter aqui uma discussão com todos. Muito obrigado. Está bem, Laudinda, também pela participação. Nós estamos a ouvir, Laudinda. Estamos agora. Está a ouvir? Estão a ouvir agora? Muito bem. Queria começar por agradecer à professora Helena de facto, este enunciado, muito, muito, muito justo e muito amplo. Eu gostava de começar por uma parte um bocadinho mais afetiva, que eu acho que tem a ver, e acho que nós assistimos a uma espécie de partida de um amigo, é como se nos tivesse morrido um amigo. A morte do Papa Francisco atingiu-me a mim como se fôssemos amigos, mas tenho falado e tenho ouvido, sobretudo, muitas pessoas, crentes e não crentes, que estão nesse luto, digamos assim, e não é só o luto oficial, mas neste luto no coração e nesta saudade, e acho que é isso também que faz com que as redes sociais continuem a multiplicar os vídeos, porque neste momento, e a partir da morte, e a partir de todas as exéquias e todas as cerimónias, acho que nós ficamos com mais distância crítica para poder ler a vida, a obra, o pensamento, ver no detalhe, ver no geral, quem foi e o que é que fez o Papa Francisco. E é impressionante porque a morte do Papa Francisco não só nos traz esse sentimento de alguém que nos era muito querido e, portanto, tem esse valor do amigo, da pessoa que nos inspira, da pessoa em quem podemos confiar, como também é uma pessoa que nos deixa uma espécie de um imperativo, para dizer o mínimo. Acho que nos deixa muitos imperativos, mas acima de tudo há um imperativo humano, ético, ecológico, como a professora Helena acabou de dizer. E eu hoje gostava de falar também daquele lado muito à frente do Papa Francisco. O Papa Francisco é o Papa que olha para a inteligência artificial e percebe este fenómeno contemporâneo dramático que é o deepfake e que consiste em criar e difundir imagens e vozes que são extraordinariamente verosímeis, mas completamente falsas. E isto, ele deteve-se neste pensamento, ele sabia que este é o presente e o futuro, e sabia que lidar com a inteligência artificial exige uma consciência formada, exige que haja de facto uma educação para a consciência, mas também uma educação para a responsabilidade. E essa educação para a responsabilidade tem a ver também com aquilo que está ao nosso alcance fazer individualmente, coletivamente certamente, mas individualmente o que é que eu viralizo, o que é que eu repasso, onde é que eu vou confirmar as minhas fontes, o que é que está ao meu alcance fazer para travar e para cortar o elo de muitas comunicações e de muitas coisas que acontecem. E este fenómeno dramático sobre o qual o Papa Francisco se deteve e sobre o qual escreveu a inteligência artificial, em que ele, no fundo,
deixou muitas interrogações que têm que ficar connosco e têm que continuar connosco. E, no fundo, a interrogação dele era se nós vamos agir gerando mais exploração, gerando mais desigualdade, gerando mais injustiça, e se nós vamos também deixar-nos ser alimento, ou seja, se cabe-nos decidir se nós vamos ser alimento de algoritmos ou se queremos avançar no caminho e queremos usar a inteligência artificial da forma mais justa, mais igualitária e criar, de facto, usar a inteligência artificial como um instrumento de paz, um, um instrumento que promove o desenvolvimento, o progresso. E isso é absolutamente extraordinário, porque o Papa dizia, ele tinha frases extraordinárias, e, portanto, é o embaraço da escolha sempre citar este Papa Francisco na grande questão e nas pequenas coisas. Mas ele dizia, eu não sou o CEO, eu não sou o CEO da Igreja, a Igreja pertence a Jesus Cristo. Eu não sou sequer um administrador de uma ONG ou de uma organização, ou não pertenço à administração. Mas na verdade, ele tinha um programa de governo da sua igreja e da nossa igreja, da igreja, e nesse programa de governo ele apontou muitas direções que a humanidade pode seguir. E quando digo a humanidade independente das crenças, da religião, da fé que tem ou não tem, e sobretudo penso também muito nos políticos e nos grandes decisores, nos grandes líderes mundiais, e há bocadinho o Jaime referiu, eu tive de facto num programa da manhã e pediram para falar sobre o Papa Francisco e aquilo que... Eu não vi o programa, mas recebi imensos elogios em relação ao programa. Não, mas eu queria dizer uma coisa que disse ali, que também já escrevi um pequeno post sobre isso, mas que é o poder de um homem só. E este poder de um homem só, que claro que é um Papa, que é um líder de uma igreja universal, mas nós vemos isso também num homem só na Casa Branca, vemos o poder de um homem só no Kremlin, vemos o poder de um homem só do ponto de vista geopolítico em muitas latitudes, e vemos de facto a capacidade que um homem só tem de gerar, de fazer acontecer e de construir, resgatar ou destruir, ou agir sem compaixão, a esmagar os outros, numa lógica só de lucro e de proveito, às vezes até de proveito próprio. E nesse sentido, há uma encíclica, que é a quarta encíclica, que eu acho que foi publicada em outubro de 2024, se não estou em erro. Eu não sou nada boa a dizer palavras em latim ou palavras que não... Mas acho que chama-se Dilexit Nos, e isto tem a ver com onde o Papa Francisco fala muito, muito da importância do coração e de agir com o coração, porque ele diz sempre que tudo começa e acaba no coração do homem, e nisso distinguimos-nos das máquinas, não é? E a inteligência artificial pode estar provida de muitas ferramentas, mas não tem a empatia humana, não tem a compaixão humana, não tem a capacidade de perdão humana, não tem sequer a autoapreciação, porque o Papa também falava muito de um grande drama humano nos tempos que correm, que é a autodepreciação. Ou estamos num sistema muito narcísico e autorreferencial, e portanto tudo começa e acaba em nós, ou então estamos numa lógica de autodepreciação, parece que temos um juiz severo dentro de nós que está sempre a dizer-nos que não chega, não estamos à altura. E nesta encíclica, o Papa diz: o mundo só pode mudar a partir do coração. E o coração tem que ser uma casa, uma espécie de uma casa de hóspedes, com muitos quartos para esses hóspedes, e hóspedes de todas as latitudes. E, portanto, estamos a falar de hóspedes amigos, hóspedes conhecidos, desconhecidos, migrantes, raças, credos, pessoas completamente diferentes. E quando ele diz que o mundo só muda a partir do coração, e diz que nós somos o nosso coração, também somos a nossa razão, não é? E também sabemos que o Papa nos pede um coração inteligente, um coração discernido, e não só um coração bom, não é? Aí também há outros padres, outros jesuítas, e não só, que dizem esta frase que tem alguma graça, que é: Deus não nos pede para sermos bons,
Deus pede-nos para sermos bons, peço desculpa, Deus pede-nos para sermos bons, mas não nos diz para sermos parvos, no sentido da inteligência do coração, da consciência formada, de um coração formado. E quando ele diz que só o coração é que é capaz de unificar, de unir, unificar, harmonizar, de dar horizonte, de ir ao encontro do outro, de haver um compromisso, aí o Papa está a mostrar que esse poder de um homem só é extensível a qualquer um de nós. Eu, Laurinda, cada um de nós que aqui estamos, cada uma das pessoas com quem vivemos, que trabalham connosco, que estão no nosso perímetro, com quem nos cruzamos, nós temos esse poder de uma pessoa só. E essa pessoa só faz toda a diferença nas comunidades, faz toda a diferença a maneira como atravessa a vida e a marca que deixa. E por isso ele também fala, ele cria também, de certa forma, quase que vai cunhando conceitos e palavras, mas algumas ficam mais connosco, e uma delas é o anticoração. E o anticoração é uma palavra fortíssima e é uma palavra que é estranha, porque é uma coisa de facto muito crua, muito cruel, e esse anticoração de que ele fala, no fundo é aquilo que faz com que todos os horizontes que esse anticoração ou alguém ou comunidades, ou gestores, ou líderes, ou pessoas singulares, anónimas, banais, conhecidas ou desconhecidas, têm. Quando esse anticoração está ativado, o que acontece é que o horizonte fica diminuído, estamos sempre a subtrair, e estamos nessa subtração também estamos se calhar a focar demasiado no tal narcisismo, na tal autorreferencialidade, e o Papa diz, porque ele tinha também essa coragem de pôr os nomes e de chamar as coisas pelos nomes, e ele dizia e diz que o anticoração leva sempre a uma apatia, à depressão, e essa solidão que a própria pessoa não cuidando de si, não cuidando do outro, não cuidando do encontro com o outro, e essa também era o antídoto do anticoração, ou seja, se há coração, há compromisso com o outro, há compromisso com a comunidade, com a família, com os vizinhos, com o outro, com esse encontro. Se não há coração, se há este anticoração, e nós vemos isso na política dos políticos de todo o mundo. Não precisamos de estar aqui a nomear, embora no nosso imaginário estejam agora também pessoas que aparentam ser ou agir, muitas vezes, nessa lógica do anticoração. Há outras coisas que eu também gostava de referir, tem muito a ver com o papel das mulheres. Eu agradeço ao Jaime e agradeço a todos os presentes também darem-nos hoje a nós, duas mulheres, aqui o papel de lançar aqui ter aqui um ponto de partida para uma conversa, mas de facto as mulheres estavam no coração do Papa de sempre, a avó Rosa, a irmã Maria Helena, a única irmã que continua viva, a mãe, todas as mulheres que foram importantes para eles, esta senhora, esta freira que chorava e que esteve ali, que todos nós vimos e também de certa forma acompanhámos e que nos atravessou o coração, porque eu acho que ela também nos materializou ali, ela personificou muitos de nós que se pudéssemos ter estado ali, estaríamos estaríamos como ela perante a perda de um grande amigo, insisto, e volto ao início com esta noção do grande amigo. E as mulheres, há uma mulher a governar ou a gerir o Vaticano, só para pensar, por exemplo, no Conselho de Economia, no Conselho de Economia, junto dos cardeais, há assento para 7 leigos, 6 são mulheres, e este papel da mulher e esta vontade enorme do Papa Francisco ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, por essa devoção à Nossa Senhora, tudo isto também nos interpela muito, porque há uma bondade de coração, há o acolhimento de uma mãe, há uma pietà também, não é? Há uma pietà para os filhos que não, para os filhos que morrem nos braços, mas também para aqueles que não têm lugar em casa nenhuma e que foram obrigados a deixar a sua casa. E se calhar termino só dizendo que eu tive o privilégio também de poder estar com o Papa Francisco no fim da Jornada Mundial da Juventude, e foi um momento, foram se calhar 3 minutos, mas é um momento de eterno e eterno, portanto é assim um momento de eternidade em que ele benzeu, eu tenho esta cruzinha do Espírito Santo, mas ele benzeu esta cruzinha, já tinha, desde que fiz 60 anos, portanto tenho 63, tenho agora, já uso esta medalha há 3 anos,
E ele venceu esta medalha, venceu outras coisas. Por acaso tinha pensado trazer uma cruz que tenho ali, dos mártires do Japão. E em 3 minutos falámos de 3 coisas. Ele fez perguntas, interessou-se, pegou nas minhas mãos, pegou nas minhas coisas. E o que eu disse e sei é: uma pessoa como o Papa jamais se lembrará das pessoas para quem olhou, a não ser que alguém com quem tenha tido uma relação ou que tenha havido alguma sequência nesse olhar, nesse toque. Mas as pessoas para quem ele olhou jamais esquecerão o olhar dele. E é impressionante porque, a seguir à Jornada Mundial da Juventude, ele ainda estava paramentado. A sacristia era um contentor, estava um calor de doidos àquela hora. Ele não se desparamentou, ele tirou só aquela capa, aquele manto, que é pesado e que fazia muito calor, e sentou-se fora dessa sacristia, fora do contentor, e recebeu-nos a todos com o tempo todo. Não havia ninguém ali a tocar no ombro e a dizer agora já chega, deixe vir outra pessoa. Claro que cada um de nós tinha essa noção e, portanto, não ficava ali a demorar. Mas esse tempo para ouvir, para falar, para olhar olhos nos olhos, é impressionante. Eu lembro-me que isto aconteceu comigo, mas podem rir-se, mas na verdade foi o que aconteceu, e portanto partilho mesmo correndo o risco de acharem um bocadinho excessivo, mas não sei como é que é convosco, mas eu muitas vezes tenho o peso da minha falha, do meu erro, e isso às vezes pesa, há alturas em que isso pesa imenso. E naqueles dias a seguir, a ter estado com ele, mãos na mão, olhos nos olhos, a sentir que ele também me deu essa bênção. Eu sou crente e, portanto, isso para mim tem um valor muito grande e muito profundo. Mas nos dias que seguiram, nos tempos logo a seguir, eu sentia-me completamente leve, como se eu tivesse ficado renovada, como se não fui confessar a ele, mas aquela sensação da reconciliação até connosco próprios, e isso, ele tinha isto e dava-nos espaço para tudo, era impressionante. E pronto, eu não quero ocupar também mais tempo, uma vez que podemos fazer uma conversa. Também não sou especialista em pontificado e muito menos em Papa Francisco. A única coisa que tenho é só agradecer, de facto, este exemplo, sabendo que nós ficamos infinitamente mais ricos com a sua existência e agora também com a sua partida. Acho que ficamos todos mais ricos e também mais livres para o apreciar e para seguir muitos dos caminhos que ele apontou. Muito bem, eu diria que a Helena e a Lina nos brindaram aqui com duas intervenções sociais absolutamente fantásticas e, portanto, acho que foi, de facto, um ponto de partida excepcional. Nós temos aqui pessoas de muitos perfis e eu vou tentar, pronto, as pessoas, como é habitual, podem mostrar vontade de colocar questões e comentários. Isto é uma sociedade aberta, no verdadeiro sentido do termo. Mas temos aqui o João Pedro Tavares, e vou começar por ele, mas eu sei que temos aqui o Luís Neves, temos aqui também o Pedro Nota de Matos. Temos várias pessoas que eu vou tentar ao longo da sessão, no tempo que ainda temos. Mas o João Pedro Tavares, portanto, é presidente de uma associação de empresas, muito ligada à parte católica e também à parte cristã, e acredito que ele queira também fazer aqui uma pequena nota de contexto, alguma questão. João Pedro, não sei se me está a ouvir. Sim. Muito Olá, Jaime. então, Obrigado. Olá, obrigado. Jaime, Laurinda, Helena e todos os outros. Depois destas duas excelentes intervenções. Não vou repetir, aquilo que já foi dito já foi muito relevante, mas eu queria aqui dar aqui umas notas de contexto antes de falar um pouco do Papa. O primeiro é felicitar o Jaime, porque este é o tempo de Francisco, ainda. Apesar dos mídia já estarem em modo de conclave e de eleições e de candidatos e protopapas e tudo o resto, o que eu considero um desrespeito, nós temos que saber viver os tempos de forma certa e pausada. Quando é primavera e não é outono. E nós precipitamos tudo e, portanto, parabéns, Jaime, por este ainda ser o tempo de Francisco. O segundo é dizer-vos que ouço muita gente perguntar, de fazer comentários e comparar. Este é o melhor Papa da história da Igreja recente e da era moderna e tudo isso. Eu não faço comparações entre os Papas, os melhores e os piores. Creio que a Igreja. Primeiro, estou agradecido à Igreja por nos ter oferecido um Francisco. Ponto número um. Não o dissocio da realidade que o elegeu e que ele serviu com muito amor. E segundo, não faço comparações. Acredito profundamente que é um Papa, a Igreja tem tido os Papas certos no tempo certo. E fazer aqui uma nota a Ratzinger, que é muitas vezes alvo de um olhar mais crítico, até por comparação com Francisco, que era um homem muito próximo. Mas vocês tenham presente que se Ratzinger não tivesse abdicado, não existia Francisco, porque Ratzinger morreu há 3 anos atrás.
e o Papa não seria eleito, nem seria possível ter sido eleito. E, portanto, enfim, não agradeço a Ratzinger por isso, mas certamente que foi uma atitude discernida e nós temos que ter sempre isto muito presente quando comentamos. E depois, o que é que este Papa tem? Este Papa, este homem que está aqui, primeiro, enormemente próximo, um olhar de amor sobre todas as coisas e a maneira como punha sempre a chave do amor. Estes homens foram sempre homens muito autênticos, qualquer um deles, e este em particular tinha uma autenticidade muito marcante. Depois, era um homem muito corajoso, porque ligava temas menos ortodoxos e ligava-os com coragem. Ele falou imenso de economia como se fosse um economista e falou imenso de temas, como a Helena falava aqui, de temas ecológicos com uma profundidade enorme, inspirado pelo primeiro ecologista da história da humanidade, se assim se pode dizer, São Francisco de Assis. E depois é um homem de muitos sinais. Esta partida em tempo de Páscoa é um sinal extraordinário, não é? É marcante, quer dizer, essas coincidências que acontecem. Este homem, se não tivesse feito aquele passeio frio na Praça de São Pedro, provavelmente ainda estaria a recuperar em Santa Marta à data de hoje, mas não, ele quis ir a jogo e atirou-se e foi em frente e pediu ajuda e cruzou a praça toda a apanhar com este vento na cara e no dia seguinte partiu. Vivia com pressa. Ele tinha esta pressa, este sentido de urgência de viver. Depois esta proximidade muito grande. Este devia ser o Papa Francisco I, mas não foi. Ele abdicou do nome imperial romano, que lhe podia dar aqui um sentido de realeza, abdicou de tudo isto para ser o Francisco, próximo de todos. Usava uma linguagem metafórica muito bonita, na qual eu destaco, por exemplo, o hospital de campanha e tudo o que está por detrás. Este sentido de urgência, um hospital de campanha que serve a urgência e que não pergunta por estratos sociais, cuida, não pergunta se tem seguro, se não tem seguro, entram todos e todos são cuidados e tratados. E, portanto, um homem sem medo, um homem que tinha um espírito jovem, esta alegria que a Laurinda fala do encontro que teve com ele, um homem que não tinha os 88 anos, era um jovem antigo, não era um velho, era um jovem muito antigo. Portanto, este é um sinal que ele nos dá de que nós também estamos chamados a este tipo de atitude, não é? E este espírito jovem, nesta atitude de sejam empreendedores de sonhos e não administradores de medos. Isto é extraordinário. Quantos líderes empresariais é que interiorizam isto e têm a capacidade de sonhar e de empreender sem uma agenda própria, focados no bem comum, no médio e longo prazo? Isto também pensava no longo prazo. De tudo o que ele fez à volta da economia de Francisco, não inspirado em Francisco Papa, mas em Francisco Santo, é extraordinário com os jovens, era absolutamente contagiante, onde ele colou critérios de difícil conciliação, mas ele ia de facto buscar as pontas e buscar os impossíveis, não é? Depois, esta experiência do contacto pessoal, olhos nos olhos. Quantas vezes nós olhamos os outros nos olhos demoradamente a perder tempo? Ele tinha esta coisa fantástica. E gosto muito, eu, líder empresarial, gosto muito dos 4 critérios que ele me deixa e que são: o todo é superior à parte, a unidade sobrepõe-se ao conflito, o tempo sobrepõe-se ao espaço, a médio e longo prazo e não a tática de curto prazo, e a realidade sobrepõe-se à ideia. Ou seja, sejam práticos, vão ao concreto da vida. Sim, E senhor. com esta cultura do encontro, cabeça, coração e mãos, todos juntos. Agora, dizer-vos o seguinte: a Laudato Si não entrou nos empresários e gestores da ACEG de uma assentada. Nós tivemos que rever várias vezes o documento para o saber interiorizar, não entrou à primeira. Houve rejeições iniciais, houve tudo isto. E perceber o que é uma cultura fratelli tutti e esta sabedoria do coração de que a Laurinda também falou é muito importante. Só uma nota final. Vou para Roma este fim de semana para o Jubileu da Esperança. Se também partiu em pleno Jubileu da Esperança, tínhamos isto presente, outro sinal. Iria ter uma reunião com o Papa Francisco, irei tê-la de outra forma, mas estará presente, seguramente.
E quando se fala do que é o próximo Papa, pois eu digo-vos-ei que o Espírito Santo não anda aos zigue-zagues e, portanto, eu acredito que seja um homem na continuidade deste, que abriu o mundo e a Igreja às mulheres, como a Lorena já referiu, e que foi, de facto, corajoso e marcante. E só para fechar, partiu o líder mais marcante da atualidade. Tínhamos isto presente, quer dizer, não estamos aqui a falar de coisas do mesmo campeonato, não há aqui empates, não há nada. Este destacava-se de todos os outros e não é de facto uma perda nesse sentido, mas um sinal de esperança. A bola fica do nosso lado. Muito bem. Sim, senhor. Obrigado, João Pedro, Jaime. muito obrigado. Foi uma excelente nota. Eu sabia que ia introduzir aqui um plus nesta discussão, que depois, obviamente, depois eu passarei também a palavra às nossas oradoras para também comentarem. Nós temos aqui o Luís Neves, que está na Alemanha, pronto, que é um homem do digital, das tecnologias e que também segue estes temas. Não sei se quer fazer alguma questão à Helena ou à Laudinda ou algum comentário, Luís, com alguma habilidade para tentarmos cumprir o tempo. Faz favor. Já em 30 segundos, digamos, eu acho que foram duas intervenções extraordinárias. ahm, e eu só me coloco uma questão, digamos, como é que nós nos mobilizamos enquanto sociedade para esta agenda? Digamos, este é o desafio que eu vejo, digamos, mais importante, porque nós temos uma tendência eh, para falar nestas coisas, e para dizer, bom, tudo isto foi fantástico, e foi. Agora a questão é como é que nós vamos dar seguimento àquilo que nós estamos aqui a dizer que é importante para o futuro, para o nosso futuro enquanto sociedade. Digamos, a Helena falou do clima, da inteligência artificial, digamos, nós estamos confrontados aqui com desafios tremendos e, portanto, temos de refletir como é que, enquanto sociedade, nós vamos realmente fazer aquilo que se chama o walk the talk. Digamos, só queria deixar este comentário. Muito bem. Pronto, e para terminar este primeiro round, depois teremos ainda um segundo com mais pessoas. A Maria Helena Monteiro está aqui também connosco, é a outra Helena, no sentido de também nos colocar aqui alguma questão ou comentário, Helena. E obrigado por estar connosco, está bem? Boa tarde, obrigado, Jaime, por estes momentos, são realmente fantásticos. Sobre o Papa Francisco, estou completamente de acordo, naturalmente, com todas as realidades que foram aqui apresentadas e todo o seu percurso de vida. O que é que eu gostava de fazer sobressair? É que o homem não nasce do acaso, nasce da vida que teve, dos contextos de gentes com quem lidou. Foi a família, foi jogar à bola com todos os imigrantes do bairro onde vivia, foi ter as experiências todas de resolverem problemas mais pobres que viviam, extremamente importantes, ter salvo pessoas e dizer que gostava de gente. Quando lhe apresentaram o quarto no Vaticano, ele fez comparação do quadro como um funil ao contrário, porque era muito grande, simples, elegante, muito grande, mas com uma porta muito pequenina. E, portanto, ele gostava mais de ir para Santa Marta porque tinha gente e fazia a missa às 7 da manhã e tomava o pequeno almoço com os outros padres da Cúria e, portanto, estava com gente, porque eu gostava de pessoas, porque as pessoas são determinantes para a saúde da humanidade. E, portanto, ele acreditava nas pessoas, muito importante para os jovens. E eu acho que os jovens deviam ter, de famílias crentes e não crentes, todos gostam do Papa Francisco. Papa Francisco, o homem mais importante destes tempos, e os jovens deviam ouvi-lo, porque ele fala de futebol, ele fala de basquetebol, ele foi um homem que fez o curso de Química, um curso técnico de Química, daí estar à vontade a falar de uma série de temas, não era um político a falar de coisas que não sabe. E, portanto, ele tinha uma base. E depois o entusiasmo que lhe veio de dentro para a filosofia e para seguir o sacerdócio. E, portanto, a partir daí é um homem de pessoas e que teve uma vivência brutal, que é muito difícil alguém ter, e depois usá-la com o conhecimento e a sabedoria de fazer com que as pessoas fossem mais felizes e a coragem, como foi aqui referido, de pôr o ponto em feridas brutais do mundo e fazer com que todos
ficassem perto de Deus e isso, porque a igreja era para todos, todos, todos. E, portanto, foi um homem que vamos todos, enquanto vivermos, vamos todos lembrar, cada um em sua parte, vamos lembrar muito bem da sua presença e do que ele vai deixar. Concordo que a memória é curta e depois as iniciativas têm que correr para não se perderem. E muito obrigado, Jaime, uma vez Eu mais. também a E a participação. todas as pessoas que falaram. Vamos continuar. Eu se calhar juntar mais duas ou três intervenções, para depois também darmos alguma consistência à intervenção, que é da Laulinda, que é da Helena. Olha, nós temos aqui a ilustre embaixadora Ana Matinho, portanto, que é uma pessoa também sempre preocupada com estes temas e com estas dinâmicas. Ana, queres também fazer um pequeno comentário, alguma questão? É sempre um gosto também. Muito obrigada, Jaime, obrigada por esta Não oportunidade. a estamos a ver, só estamos a ouvir, mas também não há problema nenhum. Desculpa. Bom, então lá Mas vou também eu não é outra grave, vez. não há problema nenhum, portanto. Não, pronto. Já estamos a ver. Obrigada por esta oportunidade e realmente devo dizer que estou muito tocada, estou comovida com aquilo que eu tenho ouvido, porque de alguma forma traz de volta quem não nos deixou, que é o Papa Francisco. Identifiquei-me imenso com aquilo que a Laurinda disse. Eu nunca me encontrei com o Papa, mas de facto eu tenho uma relação, acho que ficamos todos com uma relação e com uma riqueza que ele nos deu, porque de facto ele conseguiu sempre transformar a espiritualidade em ação. E ele deu à ideia, ao conceito daquilo que é o Vaticano, como líder espiritual do mundo, ele realmente afirmou-se como uma figura única, com coragem, levando-nos sempre mais longe, mas ao mesmo tempo estando sempre tão perto dos pequeninos e dos que estão em baixo e dos que não têm ninguém que cuide por eles ou que os defenda. E, portanto, eu tenho muito pouco a acrescentar, senão que este Papa fez muito pela minha fé e pela minha confiança e pela minha esperança, e quero que tudo isto continue connosco e vai continuar. O Espírito Santo realmente não anda aos zigzags e certamente vai ajudar aqui numa escolha que seja de continuidade. Eu queria sublinhar, de facto, aquilo que o Papa resgatou no papel das mulheres na Igreja. Estou certa que ele, enfim, o Espírito Santo melhor saberá, mas também ele gostará que as mulheres sejam ouvidas em todas estas matérias. E depois uma coisa que realmente eu ouvi aqui a expressão de um jovem antigo, ele de facto tocou a juventude, tocou as gerações todas, conseguiu tocá-las, mas de facto a forma como ele tocou a juventude e os chamou, e eles vieram e se reuniram à volta dele, sem qualquer barreira. Eu acho que isto foi uma coisa extraordinária. Eu senti isso porque trabalhei nas jornadas de uma forma muito discreta, mas de facto estive muito perto de jovens de todo o mundo e pude sentir isso mesmo. E pude sentir esse momento de paz infinita que se viveu em Lisboa e que nos leva a crer, não de uma forma romântica, porque realmente acho que ele consegue sempre transformar a espiritualidade em ação, mas que esses momentos conseguiram provar aquilo que a humanidade realmente também tem de bom e que a paz e a fraternidade, a solidariedade, o entendimento são uma força muito grande e que ela existe. E nós tivemos aqui em Lisboa, enfim, ela funciona no mundo inteiro, mas de facto agradeço já muito esta partilha toda, o organizar esta Faz parte do nosso espírito de partilha, o que é importante. O Pedro Nota de Matos também está aqui hoje. Muito obrigado, está bem, Ana? Ilustre embaixador. Pedro Nota de Matos está aqui connosco hoje, um homem também ligado ao ambiente, às tecnologias. Quer também fazer alguma nota de comentário? Muito obrigado, muito obrigado, Jaime. Eu não posso colocar a câmara, peço desculpa por isso. Entro então com a voz. Quero agradecer a todos os intervenientes anteriores, em particular a Helena e a Laurinda e o João Pedro Tavares pelas intervenções que fizeram. E começando, parafraseando um bocadinho o que a Laurinda referiu, nós perdemos um amigo. Eu nunca estive com o Papa, mas sinto que ele, por exemplo, podia ter estado em minha casa. Eu não teria com ele uma relação de
de amizade, não só para falar do futebol, ele era adepto do São Lourenço de Almagro, ou de falar sobre as técnicas de dança do tango. Portanto, era uma pessoa com quem seguramente se teria uma relação de amizade portanto, sinto essa perda também dessa forma. Os meus primeiros anos de escolaridade foram no Colégio João de Brito, fomos em colégio de jesuítas, portanto, eu percebo claramente o pensamento holístico e integrativo do Papa Francisco, e queria aqui só recordar uma coisa, é que em grego antigo a palavra ecologia, portanto, se formos a ver a etimologia da palavra, quer dizer oikos, casa, e quer dizer logos, conhecimento. Portanto, conhecimento da casa, da tal casa comum. E também é muito interessante perceber que a palavra economia, e digo isto também como economista e como alguém referiu, estarão muitos economistas neste grupo, a palavra economia também tem esta raiz do oikos, da casa, e acho que devíamos, de facto, enquanto economistas, ao pensar a economia de uma forma muito mais integrada, muito mais na linha do que a Helena referiu da ecologia integral, porque dá esse tal pensamento holístico. Eu não teria, de facto, nada a acrescentar ao que foi dito, porque foram testemunhos muito, muito interessantes e muito sinceros. Vejo, por exemplo, que em Portugal, ou no mundo ocidental, o facto de termos a nossa matriz judaico-cristã, acho que este líder, este amigo, juntou crentes e não crentes de uma forma que não parecia possível. Então, os valores são de facto valores comuns. E eu gostava muito que de facto conseguíssemos seguir na gestão e no mundo corporativo, na gestão, o trazer este lado humanista, o trazer o coração, que a Laurinda referia, e referiu que não coração era apatia, e o coração, e o pensar com o coração e agir com o coração é empatia. E, portanto, eu acho que nós precisamos de líderes mais empáticos, que usem o coração, e que estes valores, que são valores universais, possam efetivamente vingar. Portanto, muito obrigado pela oportunidade e já me parabéns pela organização, Bem, de facto, deste debate. então se calhar passamos agora à Helena e à Laurinda, depois se calhar ainda temos aqui mais duas ou três pessoas para uma nota final no tempo que temos. Começamos agora com a Laurinda e depois passamos à Helena para alterarmos aqui um bocado de fio. Laurinda, não sei se quer comentar aquilo que foi aqui dito pelos nossos ilustres participantes. Eu queria agradecer a complementaridade, porque eu acho que cada pessoa que falou acrescentou e não pisámos uns nos outros. Acho que nós conseguimos, de facto, sem nos prepararmos, ela sem essa coisa que às vezes temos, preparação prévia. O João Pedro Tavares falou nos sinais e de facto é impressionante, porque nós vivemos de sinais. E estes sinais os sinais, a partida não é um sinal que o Francisco dá, que o Papa Francisco dá, mas é um sinal de Deus, é um tempo, esta coisa dos tempos, viver o tempo, viver os tempos certos. E gostava de dizer uma coisa ao João Pedro Tavares, por causa destes velhos novos, que foi uma vez o professor Agostinho da Silva, com já mais de 80 anos, perguntaram-lhe, sente-se velho, o senhor é velho, já está velho. E a pergunta parecia-lhe um bocadinho indelicada, mas era provocatória, ele gostava de ser provocado, e ele disse, eu acho que até sou muito recente. Então está a ver, a humanidade já está cá há quatrilhões de anos. Eu só cheguei a 80 anos. E acho que esta beleza, esta poesia do professor Agostinho da Silva também era muito, estava muito no sorriso, na alegria, naquele lado também divertido do Papa Francisco. E agradeço muito esta frase que o João Pedro disse, que é o Espírito Santo não anda aos zigue-zagues. Eu acho que isto é para nós guardarmos e para nos ajudar a confiar, de facto, não anda aos zigue-zagues, e agradeço isso. Ao Luís Neves, eu gostava de dizer uma coisa. O Luís Neves pergunta ou usa a palavra ou sem a usar exatamente assim, mas é a palavra-chave da existência humana, que é o como, não é? Para mim há duas palavras-chave, que são o sim e o como. E este como é que nós podemos dar sequência, como é que nós podemos mobilizar para esta agenda?
E eu acho que é fazendo as perguntas certas, e muitas vezes nós fazemos as perguntas erradas, ou andamos à volta das perguntas erradas e das questões erradas, ou pela perspectiva, ou pela porta errada. E às vezes é de quem é culpa, porque eu, não me cabe a mim. E estes desafios, de facto, são desafios tremendos, mas se nós tentarmos ver e pensar que a pergunta certa pode ser qual é a saída, qual é o caminho, qual é a possibilidade de fazer, de acontecer, de resgatar. Eu acho que se nós pusermos esse como e se pusermos em nós esta possibilidade de começar a fazer perguntas mais certas, tenho a certeza absoluta que as pessoas que aqui estão fazem as perguntas certas, senão também não estariam e não seriam quem são, mas fazê-las ainda com mais consciência e, sobretudo, neste campo que o Luís que nos interpelou e quando perguntou como é que nós podemos mobilizar-nos para esta agenda. A Maria Helena Monteiro de facto disse também o essencial, não é? No fundo o Papa Francisco era quem era pelo contexto, pelas pessoas que o educaram, que o ajudaram a crescer, pelas pessoas que partilharam com ele a vida, as coisas fáceis, as coisas difíceis, e de facto ele era uma pessoa de pessoas e ele faz com que nós sejamos esta pessoa do encontro, esta pessoa. O Papa dizia sobre os migrantes, dizia que os migrantes é um direito duplo, acho que era assim que ele dizia. Há um direito duplo nos migrantes, que é o direito a permanecer na pátria e encontrar condições, tentar encontrar condições na pátria para permanecer, mas também o direito de sair e de se deslocar à procura de condições e dignidade e possibilidades de futuro. E isto também diz muito, é um homem que não, um Papa que não fazia acepção de pessoas, que era ele próprio descendente de uma família de imigrantes, e este ser pessoa de pessoas era o que o levava de facto às fronteiras, e essas periferias existenciais, e isso é extraordinário. Ana Martinho, querida embaixadora, disse 2 ou 3 vezes espiritualidade em ação. E esta espiritualidade em ação foi o que nós vimos e que falou e que disse muito bem na Jornada Mundial da Juventude. E essa experiência da Jornada Mundial da Juventude, para quem organizou, para quem participou, para quem leu, para quem assistiu, para quem testemunhou, é uma memória que fica tatuada. Nós hoje em dia vivemos neste tempo das tatuagens, tudo é motivo de tatuagem, literalmente falando, mas há também esse tatuar no nosso pensamento, na nossa memória, no nosso coração, este culto da proximidade, este gerar encontro, que era o que o Papa fazia, gerou encontro. Eu lembro-me que um amigo meu que não é nada crente, não é nada dado a ir a uma Jornada Mundial da Juventude, eu encontrei-o. Ele estava de muletas e com uma perna em gesso. Ele chama-se Pedro e disse: Pedro, mas como é que... Ele disse: eu não podia perder isto. E uma pessoa pensa: caramba, isto vai ao ponto de alguém que está com uma perna em gesso, que não se identifica absolutamente nada com o catolicismo, com o cristianismo, ou seja, embora ele seja até melhor do que muitos cristãos que às vezes somos capazes de ser, e este culto da proximidade sem o culto da personalidade é absolutamente extraordinário. E, portanto, é exatamente isso que a Ana Martins disse, que é a coragem de nos levar mais longe, a coragem de estar sempre com os aflitos, os marginalizados. E o Pedro Norton de Matos também agradece-lhe essa partilha do sentimento do amigo, da partida do amigo, se fosse a sua casa, e realmente do tango ao futebol e de tudo o resto, ele tinha de facto esta capacidade de nos mostrar que, e volta à questão do coração, porque era uma questão muito cara ao Papa, que é no coração que começa a guerra, mas também é no coração que se faz a paz. E acho que isto está ao nosso alcance. Acho que aquilo que nós conseguimos aprender, testemunhar, aprender através do testemunho, porque ele também não era um professor, não vinha aqui dar lições, mas aquilo que nós podemos aprender com o Papa é isso, está em nós. As ferramentas estão em nós, o poder está em nós individualmente falando e em nós coletivamente falando quando geramos esse encontro. E estão aqui pessoas, isto que o Jaime faz é gerar encontro, não é? Seja no WhatsApp, seja nestas conversas, e este gerar encontro, criar comunidades é aquilo que nos vai salvar, aliás, porque nós estamos também em plena transição demográfica e estamos num tempo em que há agora mais pessoas com mais de 65 anos à face da Terra do que com menos de 18. E essa transição demográfica obriga-nos a olhar para a vida de uma forma muito mais demorada, mais consciente e com esta noção de que a solidão
mata, e que aquilo que aprendemos no Covid, dizia o Papa Francisco, dizia, nós com o Covid aprendemos a peste do Covid, mostrou-nos a outra peste, que é a peste da indiferença. Ele tinha muito esta luta, esta batalha, esta guerra contra a indiferença, porque a indiferença mata, de facto, gera solidão e mata. Obrigada. Fantástico, Laurinda, como sempre. Passamos agora à Helena, então, para mais comentar sobre estas intervenções. Helena, por favor. Obrigada, sim. Eu também gostei imenso também de ouvir todas as intervenções e agradeço todas elas e só vou rapidamente, de facto, eu gostei imenso do que é o João Pedro a propósito do tempo para falar de Francisco e o tempo do mundo e hoje e a oportunidade de continuarmos a falar sobre Francisco e de facto estes registros, os tempos com que experimentamos e vivenciamos as coisas de facto são do meu costume dizer aos meus alunos até que nós há 40 anos estávamos a ter os primeiros processadores Word, portanto, e a escrever os primeiros textos em Word. Hoje estamos a fazer edição genética, portanto, 40 anos depois estamos a fazer edição de genoma, portanto, de facto, essa velocidade apanha-nos a todos os níveis e em todas as dimensões da nossa existência, e, portanto, de facto, deixa-nos normalmente, portanto, ultrapassar e a sermos ultrapassados, e, portanto, também, nesse sentido, o Papa Francisco era, de facto, um exemplar, porque sentia-se na presença dele, eu nunca tive a oportunidade ou o privilégio de estar pessoalmente com ele, mas, de facto, ele emanava essa dádiva do tempo também, não é? Essa dádiva digamos, de um tempo que era o tempo que ele queria dedicar àquele momento, àquela pessoa, e portanto, como aliás foi expresso também pelas pessoas que tiveram a oportunidade de o conhecer, não é? Portanto, realmente nesse sentido é também uma mensagem relevante. Eu penso que ele, e agora no sentido mais enfim, eu fiz uma primeira intervenção mais no sentido de facto deste documento, porque para mim este documento é de tal forma determinante, de tal forma impactante digamos, representa realmente quase que um reset, de facto, na perspectiva, na abordagem planetária. E eu sou das pessoas que acredita que a nada nos aproxima mais da nossa condição humana do que a natureza, e por isso, para mim, este documento é absolutamente estratégico. E nesse sentido, mas uma lógica mais pessoal e também da minha própria espiritualidade, Francisco interpelava-me também pela da liderança, pela amplitude e pelo acolhimento da diversidade humana. Portanto, ele era um líder que se fazia líder pela forma como acolhia nessa dimensão humana. Portanto, ele tinha a capacidade de acolher de forma plena, portanto, e também aí era a ecologia integral dele, chegava por essa via, não é? Da capacidade de acolher essa diversidade humana e na afirmação intransigente do valor da dignidade humana. Portanto, não houve para mim nunca um interlocutor desta, digamos, tão intransigente, não é? Portanto, ele em todas as circunstâncias, em todos os contextos, em todos os momentos, ele foi sempre intransigente na afirmação do valor da dignidade humana. Portanto, isso está presente na forma como ele abordava todas estas áreas da economia, das ciências, enfim, em todos os contextos, ele de facto tinha isso sempre muito presente e eu acho que isso eu deve permanecer e espero, oxalá, prevaleça. Depois, também essa a afirmação do contrapoder face ao mundo, portanto, ele não abdicava nunca dessa afirmação de um contrapoder, não tinha medos, não é? Porque ele sentia-se verdadeiramente o interlocutor da mensagem que valia e da mensagem que o mundo precisava, e portanto nunca deixou cair, nem perante líder de qualquer espécie, portanto, ele de facto afirmava sempre esse contrapoder e sentíamos nele essa força, não é? É isso que vai fazer falta. Enfim, que hoje me faz falta, porque era realmente, como dizia Juca Marilena Monteiro, ele era um líder de facto, como não houve mais, não tínhamos mais nenhum. Nós perdemos há também uma certa orfandade na perda de Francisco, que é global, portanto, é a humanidade que sente, porque realmente ele era inspirador dessa, digamos, ele defendia a humanidade. Ele era um defensor intransigente da humanidade, não é? E isso não temos.
não é? E é um tempo em que não há quem defenda esse sentido de humanidade. Da maneira como ele o fazia, de forma intransigente, vertical, radical, não é? E há enfim, aquela mensagem muito profunda também da Hannah Arendt que dizia só o bem pode ser profundo e radical. É isso, Francisco, era isto, só o bem pode ser profundo e radical. E isto responde ao Luís Neves, portanto, a agenda é esta, julgo eu, não há outra. Seja qual for, eu acho que só o bem, realmente, só a agenda do bem, só o bem pode ser profundo e radical, e, portanto, se tivermos que ter algum documento a transportar todos os dias, sempre que saímos de casa, julgo que é este, e é este que melhor também se aproxima, julgo eu também, pelo menos para mim, da mensagem do Francisco, que tinha ainda uma outra na sua forma de estar, de tocar, de dialogar, eu estou à distância, porque eu não tive o privilégio de o conhecer, mas ele fazia de facto a apologia do amor como força libertadora, de uma forma permanente. Portanto, isso é essa apologia do amor. Portanto, e por isso ele era sempre uma casa, a casa comum, também era esta, ele era em si mesmo, não é? A casa de todos, porque ele tinha de facto também esse amor imenso que nós sentíamos todos, se fôssemos ou não cristãos, não é? Portanto, era o amor com que ele nos tocava, não é? E por isso é aquela ideia também, e agora voltando, porque é que fui buscar também esta ideia de ecologia, porque de facto, nós hoje, o que está a acontecer com a crise da biodiversidade, com a crise planetária, todas elas convergem, não é? É de facto, estamos a ampliar desertos, estamos a perder ativamente a natureza, os sistemas vivos, portanto, estamos a degradá-los e, portanto, os desertos multiplicam-se no mundo, não é? E, portanto, e como diz muito bem a encíclica, não é? Também isto acontece porque os desertos interiores também se tornaram mais amplos, não é? Portanto, é isto que por isso é que a crise ecológica é realmente um apelo à conversão interior, não é? Porque, de facto, as coisas estão a acontecer de forma simultânea e convergente, não é? Portanto, e terminava aqui com há um livro que eu costumo também, às vezes, recomendar, porque este diálogo, às vezes, que é um diálogo que eu tenho sempre muito presente entre a ciência e a religião, portanto, e a minha própria espiritualidade. E há um livro, portanto, chamado A Criação, do Edward Wilson, que terá sido talvez o maior biólogo de todos os tempos. É uma carta muito interessante, em que ele é um diálogo que ele trava, ele cientista, e chama-se O Criador, An Appeal to Save Life on Earth, de 2006. E nesta carta, Wilson, portanto, o destinatário é um pastor batista anónimo do sul dos Estados Unidos, e ele, com uma argumentação incrível, quer convencer o pastor a contribuir para a união de esforços entre crentes e não crentes na preservação da vida na Terra, independentemente das respectivas convicções metafísicas, porque acredita que se a religião, ele dizia, se a religião e a ciência se pudessem reunir sobre um teto comum da conservação ecológica, o problema seria rapidamente resolvido. E, portanto, ele não apela à conciliação entre a religião e a ciência sobre a origem e complexidade da vida, para ele isso não é esse o objetivo, não pensa, mas ele afirma que o que acha possível é uma união de esforços para salvar a vida da Terra, porque a preocupação é comum, ou seja, por um lado, a salvação da maravilhosa obra do Criador para uns e a preservação da dádiva de milhões e milhões de anos de evolução para outros, não é? E, portanto, esta, seja qual for, digamos, a orientação, de facto, esta percepção, de facto, de que a vida é um valor extraordinário, é uma riqueza extraordinária, não é? A vida seja, digamos, a vida do próximo, não é? Mas também esta complexidade que resultou de milhões de anos de evolução é uma coisa extraordinária, não é? E isto Francisco também compreendia como ninguém. E eu sentia nele não era o meu par no nível da ciência, não é? Mas era uma pessoa que eu sabia que tinha que conhecia, que tinha a mesma preocupação, o mesmo cuidado que eu tenho, apesar, enfim, claro, de universos distintos, mas eu sabia que tinha nele um aliado para a minha causa pela conservação da biodiversidade. Muito bem. Eu não sei se temos, nós também estamos a chegar ao fim Jaime, do tempo. posso, Pode, faz favor, gosto.
Eu só quero, além de agradecer, para não Sim. perder, de reiterar tudo o que foi dito e tentar acrescentar uma palavra: Muito bem. sinodalidade. Ou seja, lembrar que, além de tudo aquilo que foi dito, nos próximo conclave vai estar presente a Igreja Sinodal, que é o último desafio forte, na minha modesta opinião, que o Papa Francisco nos deixa. É que ele, desde o princípio, que eu acho que havia, não é uma agenda, como se diz, sabia o que queria. Quando não quis ficar, quando disse que veio do fim do mundo, quando a Helena descreveu magnificamente tudo o que estava naquelas magníficas, nomeadamente a Laudato Si, a Fraudete Tutti, mas ele aí, nessa altura, apresentou esse documento 6 meses antes de começar a discussão que veio cumprir-se em Paris. E, nessa altura também, a Helena, permita-me que lhe recorde, que ele próprio, a propósito da crise ou da catástrofe climática ou do inferno climático, acabou por dizer que na origem de tudo isso poderia estar o paradigma tecnocrático dominante, isto há cerca de 9 anos, Sim, sim. que alimenta a deterioração ética e cultural do mundo pós-moderno. E, portanto, o que vai estar em relação à Igreja Sinodal é que ela lançou há 3 anos caminharmos em conjunto, caminharmos juntos. Ou seja, lançam um desafio terrível àquilo que eu podia chamar aos jerarcas, à hierarquia tradicional dos padres, dos bispos, dos cardeais, que é, no fundo, não é pô-los em causa, mas é reduzir a centralidade na figura desses jerarcas apenas para lhes retirar o poder de decidir sozinhos sobre tudo, sem consultar ninguém. E é esse o desafio que vai estar para se discutir em relação ao legado do Francisco, na minha modesta opinião. Muito bem, sim, senhor. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Nós também estamos a chegar ao fim. Deixo aqui uma nota também da Luísa Schmidt, que manda cumprimentos à Helena e à Obrigada. Laulinda. Ela, infelizmente, não pôde estar porque teve aí uma situação, do ponto de vista pessoal, imprevista, mas manda cumprimentos e também gostava de ter estado, mas mandou-me agora uma mensagem nesse sentido. E, portanto, eu gostava de agradecer à Helena, gostava de agradecer à Laulinda. Acho que temos aqui um momento fantástico de partilha. As coisas simples são aquelas que fazem a diferença e acho que nós, entre nós, mostramos aqui que, de facto, recordar o Papa Francisco faz a diferença a todos. Muito obrigado a todos pela vossa participação, por terem estado connosco neste fim de tarde e continuamos nesta nossa agenda de partilha. Ontem tivemos um momento complexo, incerto, que nos vai obrigar também, se calhar, a pensar um bocado. E, pronto, vamos ter para a semana uma votação, mas eu recomendava muito a participação de quem puder estar no dia 12 com o Adolfo Mesquita Nunes, porque o Adolfo, na minha opinião, é uma pessoa que pensa muito bem. Ele vai fazer uma reflexão muito interessante sobre um tema que eu acho que deve ser discutido nos tempos que correm. Até onde é que vai a verdade, né? Com esta questão. Nós, no fundo, não sabemos o que é verdade hoje. Somos confrontados com fake news. Ainda ontem, a propósito do que se passou, tivemos algumas fake news que tiveram que ser eliminadas e pessoas não tiveram muito cuidado na sua partilha, pronto, porque é tudo muito rápido, muito ágil. Mas pronto, é um tema muito importante e muito interessante. Quem puder estar, será um gosto e continuamos a gente. Helena, muito obrigada. Paulino, muito obrigada. E muito obrigada a todos. Obrigada. Estamos em contato. Obrigada. Obrigada. É,